De volta com o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Sheila Sodré, muito bom dia para você. Foi anunciado um novo pacote de medidas fiscais. Me diz, o que é que vai mudar na vida do contribuinte? Pois é, né? Eu avisei vocês, esse ano a turma do direito tributário, os contadores vão estar aí ó, de orelha em pé, porque vai ter sempre novas mudanças. Nós falamos na semana passada da possibilidade, né? E a gente falou muito bem sobre a possibilidade de sair aí a reforma tributária. Mas o governo já botou uma medida aí que altera algumas coisas, não muito positivas, não caiu muito bem. O mercado como um todo e o contribuinte esperava uma coisa e na fala, infelizmente, do nosso Haddad, ele falou algumas coisas que não foi muito interessante na linha do que a gente esperava e que a Receita Federal tem agido com o contribuinte. E uma delas foi a medida provisória 1160. Quando ele retira o que a gente chama, ele volta a ter no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal, para onde é discutido as grandes polêmicas, a questão da interpretação da norma em relação a impostos federais. Existia algo que o contribuinte já tinha conseguido, que é o quê? No Conselho é uma paridade. Metade desse conselho, né? Ele é formado por auditores fiscais e a outra metade por representante do contribuinte. Então, em casos de empate, vale quem? O voto, né? O voto que ele chama de voto de qualidade, o voto de Minerva do presidente do CARF, que normalmente quase todos os conselhos o representante do Estado. Então, se o último voto é dele no empate, o que vocês acham que acontece? Perde o contribuinte com essa história. Então, desde 2021, a gente tinha tirado essa questão que, na dúvida, vale o voto, né? Na dúvida do desempate, é a favor do contribuinte. E essa foi uma das medidas que caiu com essa nova medida provisória. Nós não temos mais. Isso foi uma conquista que ainda está, por sinal, para ser definido no STF. Está lá apesar da maioria, né? A maioria já ter decidido a nosso favor como contribuinte. Agora, com essa medida provisória, se passar no Congresso, nós temos aí o prazo legal, né? Para ele passar ou não no Congresso essa medida, isso pode voltar. Essa foi uma das medidas que realmente deixou o contribuinte numa situação, porque nós perdemos algo que já era uma conquista, né? Essa foi uma. A outra questão, que é a medida provisória 1159, essa aí fez aquela história, ele deu com uma mão e tirou com a outra. Na medida que a gente já discutiu também aqui a questão da tese dos séculos, que o ICMS na base do PIS e da COFINS, ele diz que realmente não cabe, né, que estava aquela celeuma e a decisão tinha sido tomada pelo STF, nós falamos muito bem aqui durante os anos. Ele diz que realmente agora por lei já está lá, por medida provisória, por lei ordinária, não vai ter base de cálculo, ICMS não é base de cálculo. Só que ele retirou uma coisa, ele retirou os créditos, né, das empresas que estão no regime não cumulativo, as empresas do lucro real, elas não vão, por exemplo, mais utilizar um crédito. Isso vai começar a valer, essa medida provisória, daqui a 4 meses. Então, o que acontece? Realmente, as empresas que estão nessa condição vão ter vão aumentar o seu custo, né? Porque ele vai aumentar o valor do pagamento do PIS e da COFINS, que era o que o governo falou, que ele deixou expresso na sua coletiva. O governo o que ele vai reduzir de gasto foi muito pouco, perto do que ele está tentando arrecadar. E o que significa que o governo quer arrecadar para diminuir esse déficit? É ir atrás de dinheiro, arrumar onde tem, segundo ele, onde tem um banco ali no CARF, por isso essa atenção no CARF, de decisões, onde tem empresas que estão litigando alguns tributos, que se realmente for do jeito que eles estão imaginando, e é essa a previsão, realmente vai entrar dinheiro para os cofres públicos. Tem uma situação bem delicada desse novo governo, que recebeu de um governo anterior que fez algumas isenções, reduções de impostos, inclusive na reta final do governo, né? Prejudicando aí o planejamento de quem assumiu agora em janeiro. Ao mesmo tempo, é preciso arrecadar para pagar as promessas de campanha, como o salário mínimo, por exemplo. A Haddad está tendo muita dificuldade de garantir esse reajuste
real do salário mínimo no valor que existia na promessa de campanha, né? Essas medidas que você vem falando aqui vão mais na linha também de simplificação, né? A reforma tributária é algo que buscaria resolver essa demanda como um todo. Mas o governo vai conseguir viabilizar isso, Sheila? Olha bem, é importante a gente falar que realmente, quando o Haddad fala, e a equipe toda estava presente, Simone estava presente, eles foram extremamente otimistas, sim, nessa questão da busca de reduzir esse déficit, né? Até com números e com valores consideráveis, que se imaginava que ia conseguir isso há 2 anos, eles vai conseguir esse ano. Então, realmente, a busca é ter dinheiro nos cofres públicos para honrar o que foi prometido. Até porque fazer alguma correção no salário mínimo é só agora para o ano, né? Valeu hoje para o próximo ano. Então, é um ano de planejamento. E onde ele vai tentar achar isso também? Nós falamos, Daniel, você lembra, Denis, e os nossos ouvintes também, da quantidade de transação tributária, de medidas. Nós tivemos o HELP. Pronto, uma das medidas do governo dentro desse pacote é exatamente a possibilidade de transacionar em certas situações sem as exigências que eram feitas antes, como, por exemplo, medir a capacidade contributiva, né, do contribuinte para aderir a algumas transações. Aí o que eu digo é o seguinte, ele fez isso para a pessoa física num teto até 60 salários mínimos. Olha bem, você que está nos ouvindo, que ouviu os nossos conselhos, que fizeram suas transações ao longo desses anos para estar realmente em dia, para não perder, por exemplo, o Simples Nacional, preste atenção, já está valendo, né, a medida provisória, né? E com certeza isso já está normatizado também pela Receita, essa questão da nova transação. Mas antes de você fazer uma nova transação, verifique se as condições que você que já fez, que já aderiu no passado, não são melhores do que essa que está sendo oferecida. Porque já tiveram várias outras transações também muito boas para o contribuinte, né? Com redução até de 70% em multas e juros. Então, essa está prometendo 50%, também chega até 50% também no principal. Isso já aconteceu antes, então fique atento para você não perder o benefício que você já teve anteriormente. Essa sim é outro meio onde eles acreditam que vão arrecadar muito mais. Sheila, antes de encerrar, o presidente Lula, em uma das promessas, ele disse que ia reformular, ele iria rever a tabela, né, do imposto de renda, o limite. E aí, será que vai conseguir? Porque esse ano já teve aumento de salário. Tem esse aumento de salário. Sim. E quem é que vai pagar imposto de renda esse ano? Quem ganha um salário mínimo meio mesmo? Porque nas redes sociais, a conta continua a mesma. Nas redes sociais, o comentário da semana tem sido esse. Quem vai pagar imposto de renda? Mas olha bem, quando a gente fala assim, você entra realmente na alíquota de quem tem que pagar na primeira faixa do imposto de renda. Mas aí você tem o benefício se você vai fazer o imposto de renda simplificado e você acaba ficando sem pagar o imposto. Né? Mas em certa situação você vai ser obrigado a fazer o imposto, a declarar, porque realmente você vai estar nessa faixa. Mas como você tem aqueles 20% no teto de 16 e pouco, então você acaba realmente não pagando o tributo. Mas e alerta é muito importante, por isso que o governo pegou isso como um objetivo e a gente quer acreditar que ele vai fazer isso. E essas tomadas de decisões de ir atrás do dinheiro que já é devido, olha bem, o que nós falamos aqui em relação ao tributo, tirando essa parte do crédito do ICMS para as empresas não cumulativas, tirando essa parte, tudo que o governo está fazendo é tentando ir buscar um tributo que já foi muitas vezes declarado. Né? Então, assim, é o dinheiro que já é do governo, só está administrando como eu vou receber esse dinheiro, mas já é do governo, já houve constituição de renda, né, de faturamento, onde o governo está indo atrás. Não se criou nenhum imposto novo, tá? Diga-se de passagem. Agora, essa questão do nosso imposto de renda, gente, a gente vai sentir na pele, porque isso realmente é qualidade de vida na medida que nós vamos poder, como cidadão, como contribuinte, usufruir mais da nossa renda, pagando as despesas normais. Porque se a gente não teve inflação, sabe, Denison, você falou muito bem nessa promessa, porque o governo tinha prometido 5 mil. E a gente ainda está aí, 2.300 e alguma coisa. Então, assim, falta muito ainda. E se ele for fazer isso, é para o ano, e isso tem que ser dito, isso tem que ser resolvido
até dezembro, para já valer essa nova tabela, esses novos tetos para 2024. Mas em 2023, quem vai fazer sua declaração, quem realmente já está aí ciente disso, já pagou o imposto antecipado, saiba que infelizmente não vai poder ter alteração, né? Agora só para 2024. Se prometeu, vai ter que cumprir. Ao mesmo tempo, esse debate precisa ser feito de uma forma honesta. O outro governo que saiu agora não atualizou a tabela, deixou uma situação bem complicada agora, mas é preciso resolver, porque o que não dá é receber tão pouco, né? Um salário mínimo e meio e ser tratado num país como se fosse um rico. Exatamente, esse é o termo, viu? Porque os custos que quem recebe essa faixa paga de tributo e ele paga para sobreviver, para ter um mínimo de existência, gente, como Denis falou mesmo, um salário mínimo e meio é muito sofrido. Sheila Sodré, muito obrigado pela participação de hoje no Jornal da Manhã, um prazer tê-la aqui.